Olá, sejam todos bem-vindos. Sou José Marta Guepeta, do canal Monetários. E nessa oportunidade, vamos fazer para vocês uma importante ferramenta dentro do sistema de gestão de qualidade, que é a tabela 5W2H. Nada mais é do que um checklist, ou seja, uma forma de você registrar dentro de uma tabela, de uma planilha, as ações planejadas, as ações que serão executadas dentro da sua atividade, dentro do seu processo aí de gestão organizacional. Lembrando que essa ferramenta pode ser também plenamente utilizada aí no seu trabalho, utilizada no seu dia a dia doméstico, em função dela funcionar como uma agenda, onde você vai planejar e acompanhar as ações necessárias para atingir os seus objetivos. Então, vamos mostrar aqui um exemplo de uma planilha montada dentro do Excel, mas que você pode, da mesma forma, fazer no Word ou até na própria agenda ou num caderno, que você possa aí distribuir essa tabela de forma ordenada. Então, sem enrolação, bora lá para a apresentação passo a passo da nossa planilha 5W2H. Como colocado, o nosso objetivo, então, é possibilitar a criação de uma planilha configurada dessa forma, onde você poderá fazer toda a distribuição das suas ações planejadas e como executá-las. Inicialmente, então, vamos abordar o que seria o plano de ações, o que seria o 5W2H. Na verdade, o 5W2H está relacionado, então, à terminologia em inglês, que na verdade seria a criação de uma tabela, onde você vai elencar essas 7 situações, ou, como a gente vai ver aqui na nossa tabela, outras situações que você possa, então, achar interessante para o seu tipo de negócio. Então, o 5W corresponde a what, o que será feito, why, por que será feito, where, onde será feito, when, quando será feito, e o, por quem será feito. E o 2H está relacionado ao how, como será feito, e how much, quanto vai custar. Então, numa abordagem mais sistemática, nós vamos aqui apresentar quais os questionamentos que você vai fazer para cada campo da tabela. Então, o what, como a gente colocou, é o que. Então, o que será feito, qual é o objetivo daquela ação, o que se pretende obter, né? Qual é a ação em si que vai ser desencadeada. Why é por quê. Então, por que será feita aquela ação, qual é a razão, o que vai se conseguir com isso. Né? Então, explicar aí o porquê, né, da abertura daquela ação. Where, aonde será feito, qual o local, ou seja, onde será aplicada aquela ação, qual o destino daquela ação a ser incorporada. Wow, quem? Por quem será feito, quem está envolvido, quem é o responsável pela ação. Aqui vai ser colocado o nome ou a função de quem estará incumbido de realizar aquela ação planejada. E o when é quando. Então, quando será feito, qual o início ou o final da ação. Então, seja, aqui vai ser colocada uma data, né, para que possa então ser feita aquela determinada ação. Aqui as duas questões do H, que é o WHOL. Como será feito? Como será dada a solução para o problema ou para aquela ação levantada? Então, como será feito? Quais são as soluções para aquele problema ou para aquela ação? E how much é quanto vai custar, que é um valor monetário. Então, o tempo também que se levará para executar aquela atividade. E aqui no final, então, vai ter o status da ação, ou seja, qual a situação atual da ação. Se estiver em branco, então ela vai estar em aberto. E se for fechada, constará aqui, então, a data da conclusão daquela ação, daquela solução do problema. Então, aqui eu tenho a minha planilha já preenchida com alguns dados, para poder, então, demonstrar a funcionalidade como ela foi distribuída. Aqui no meu caso, eu usei mais do que as 7 colunas aqui que o 5W2H ele sugere. Então, o 5W2H, na verdade, é a ferramenta, é o norte para se criar essa planilha de ações, né, e de solução de problemas. Depende da sua necessidade, você pode colocar mais colunas ou menos colunas de acordo com a sua aplicabilidade. A minha aqui eu fiz de forma bem completa, para que você possa perceber como esse plano de ação, como essa cultura de planejar as ações e registrar essas ações é importante, principalmente no âmbito organizacional. Então aqui eu criei uma coluna para a data, então aqui vai ser a data que foi sugerida a ação, não seria a data nem de conclusão, nem de realização, seria a data que você registrou, na verdade, a ação aqui na planilha. O que fazer, então seria o nosso primeiro questionamento, o que vai ser feito, né? Qual a ação, qual o problema que tem que se solucionar. No meu caso aqui eu criei também essa coluna fonte, onde eu vou registrar a origem daquela ação, ou seja, se é uma auditoria, se é uma reunião de negócios. Então seria a fonte, seria a origem daquela situação. Aonde, como a gente viu ali no 5W2H, seria o local onde vai ser aplicada aquela atividade, aquela ação, e quem, né, quem é o responsável, quem é o destinatário daquela ação, como aquela ação vai ser desenvolvida, ou seja,
uma breve exploração de quais seriam as ações, quais seriam as atitudes tomadas para que fosse solucionado um problema ou desencadeado o fechamento de uma ação aberta. Aqui o porquê daquela ação então ter sido aberta, qual o objetivo a se atingir, né, com aquela condição apresentada, quanto. Eu particularmente nas minhas planilhas não uso muito essa condição, mas você pode colocar aqui, né, você usa mais a parte financeira, você usa bastante aqui orçamentos, então você pode até colocar aqui o valor do orçamento para a atividade a ser realizada, então seria interessante colocar também o quanto, e como a gente colocou, pode ser em valor ou em quanto tempo você quer solucionar aquela situação. Percebe que minha planilha ela está travada na célula superior e também até a coluna o que não se perder na visualização quando você fizer a rolagem dentro da planilha, principalmente uma planilha mais extensa, né, como a nossa. Logo vou demonstrar como é que faz o travamento de células para você também ter esse conhecimento. Quando pode ser uma única data, ou seja, só a data de conclusão para aquela ação. Eu prefiro colocar início e fim, e você pode ter aqui um desencadeamento melhor da ação ao longo do tempo. E nós temos a data para fechamento, então, ou seja, qual é a data que você realmente concluiu aquela ação, o resumo das ações tomadas, você vai fazer um breve resumo daquilo que foi realmente realizado. Porque você pode planejar alguns dias de antecedência para que você possa agendar determinada ação, para lembrar você daquela ação a ser tomada. Como aqui tem a data de início, aqui no próprio início você pode colocar uns dias antes aí, né, para que você possa tomar a ação em tempo hábil. Mas também existe essa possibilidade de você fazer um agendamento prévio antes do início aqui da ação propriamente dita. Cada caso é um caso. Eu estou trazendo essa planilha bem completa para a gente poder, então, fazer essas abordagens. Na sequência, eu vou apresentar as funções que eu criei aqui dentro da planilha, para que você possa, então, na hora de montar a sua, ter aí uma condição de fazê-la mais ou menos nesses moldes. Aqui, então, eu tenho uma função que vai me dar automaticamente a situação em que se encontra aí a nossa ação. Como já visto, a nossa planilha ela está numa condição de travamento de células, que, como eu coloquei, facilita aí a rolagem dentro da tabela. Quando a planilha é muito grande, você consegue rolar sem se perder aí, né, na origem dos dados. E é muito simples fazer esse tipo de ação. Você vem aqui na sua barra de status, aqui em exibir, e aqui está congelar painel. Como eu tenho células congeladas, eu vou descongelar os painéis. Então, descongelei. Então, você vê que agora, ao rolar minha planilha, eu fico sem ter condições de verificar ali o status inicial que eu estava antes. Para congelar, você vai selecionar a célula ao qual, a partir de onde você vai fazer o respectivo congelamento, a partir dessa linha e dessa coluna. Então, estou escolhendo essa célula aqui. Ok? Aí eu venho aqui novamente, congelar painéis, congelei. Então, você vê que agora nessa condição. Ok? Está bem simples aí. Essa é a nossa primeira funcionalidade. Outra situação que eu quero apresentar para você é a condição de filtragem. Você escolhe a linha que você quer fazer o filtro, vem aqui em dados, aqui está o filtro. Então eu tirei, agora eu vou colocar novamente a condição de filtragem. Isso aqui ajuda muito aí, na hora que você quiser fazer uma análise mais detalhada da sua planilha, por exemplo, eu posso vir aqui, olhar quais as situações que estão vencidas dentro da minha planilha. Então aqui mostrou que tem um item vencido. Eu posso também vir aqui e ver se tem alguma coisa para ser agendado. Eu tenho uma ação para agendar. Então, tudo isso, a função filtros te dá essa condição. Essa condição de análise de planilha, de relatórios, principalmente através da utilização de filtros, nós temos dentro do canal um vídeo apropriado que faz esse tipo de abordagem. Eu vou deixar na descrição e também na tela final aí para que você possa acompanhar lá e verificar de forma mais completa essa condição de utilização de análise de planilhas e relatórios. Então aqui eu criei várias situações dentro da minha planilha. Não vou entrar em detalhes agora de cada uma, né? Só que a planilha fica bem completa e você consegue então ter uma visão geral aí. Os dados estão sendo gerados e também de forma bastante completa, podendo ser feito o acompanhamento de cada ação, de cada problema a ser solucionado. Aqui eu tenho mais duas funções dentro do Excel que eu uso nessa planilha. E como eu costumo sempre dentro dos meus trabalhos, dos meus vídeos, quando eu utilizo o Excel, é também apresentar algumas soluções em termos de forma, de funções, que pode contribuir para esse ou outros trabalhos que você vai desenvolver. Aqui eu criei uma função para apresentar sempre a data atual. Então o que ela faz aqui? É a função hoje. Então você coloca ali igual hoje, abre e fecha parênteses, e vai sempre trazer a data do dia corrente. No nosso caso aqui, eu estou hoje no dia 14 de 8 de 2023, e está ali então apresentando essa data. No meu caso, essa data é importante porque é ela que faz referência aqui aos meus status, né? Então, em função daquela data, eu faço aqui as minhas checagens para verificar
como é que está a data atual com as datas planejadas aqui na minha ação. Aqui também tem uma função subtotal, que é subtotal 3, que faz uma totalização, no caso aqui da A7 até a 80.000, então, abrange bastante linhas aí da minha planilha. Então ela vai fazer a contagem de quantas ações eu tenho aí inseridas. Então no caso, atualmente eu tenho 22 ações inseridas na minha planilha. Se eu fizer aqui uma checagem só das que eu tenho para iniciar, por exemplo, ele me mostra que eu tenho 4 ações aí para serem inicializadas. Então, são duas funções que dentro da minha utilização é bastante interessante. Então fica a dica caso você queira associar a essa ou a outras atividades dentro do seu Excel. O que eu acho interessante é colocar a fonte dentro da minha planilha de ações. Principalmente se for uma empresa, existem várias situações que podem gerar ações a serem desencadeadas ou problemas a serem solucionados. Por exemplo, nessa minha planilha eu coloquei aqui uma situação que fosse planejar e executar uma auditoria de 5S. Então eu vou colocar aqui as ações oriundas da auditoria de 5S e do cronograma de 5S, nesse caso. Então você vê que eu tenho aqui todas as ações nessa condição. Então aqui eu fiz umas ações relacionadas a treinar os auditores, ou seja, fazer toda a condição daquela auditoria ser realizada. Tem depois processo de auditoria propriamente dito, e uma ação que foi oriunda da auditoria, podendo trocar piso do banheiro da oficina, onde é uma auditoria 5S, o local é o banheiro da oficina, o responsável é o gerente da oficina. Então, como seria essa ação? Primeiramente, remover o piso que está danificado, ou seja, o piso atual, e providenciar um novo assentamento. Qual o objetivo? O porquê? Para melhorar a segurança, e também higiene e aspecto local. Aqui foi feito um orçamento, está ali na faixa de R$7.000 para fazer essa ação. Ela foi planejada para iniciar no dia 25/7 e para finalizar no dia 5/8. Então, dia 5/8 ela foi fechada e o piso arrancado em 1/8 e o piso novo colocado. Então, a situação está fechada. Okay? Então, assim você vai fazendo toda essa condição. Aqui, então, seria a nossa planilha zerada. Vou entrar com um dado aqui só para a gente ver como é que seria essa condição e também a gente testar ali a nossa função de status. Vou botar aqui 12/8 de 2023. O que fazer? Gravar vídeo sobre 5W2H. Fonte. Fonte seria planejamento do canal. Onde? Vou gravar no editor OBS, no meu caso. Quem? Produtor. Mas por quê? Para disponibilizar esta importante ferramenta ao público do YouTube. Um exemplo só aqui, Quanto? Não tem recurso nenhum. Início, dia 14/8. Final, 14/8. No meu caso aqui, teria dado fechamento para ver se não tem. Então vejo que já colocou aqui no status a opção de a situação para iniciar. Então eu estou no dia 14/8, da data de hoje, e o dia para iniciar também é igual à mesma data. Então ele já me propôs aqui iniciar a ação. Eu aumentei aqui para a gente poder então verificar principalmente a condição de status aqui. Bom, aqui ele me deu a condição de iniciar. Por quê? Porque a data de hoje é 14/8 e eu estou aqui planejando iniciar minha atividade no dia 14. Então ele já me deu a condição de status aqui iniciar. Vamos mudar a data aqui manualmente, só para a gente testar então as nossas condições ali. Qual é a situação que ele me deu agora? Então digamos que eu estou no dia 13/8 e a minha ação é para iniciar dia 14. Então ele está no status aguardando. Digamos que eu coloque já para planejar a minha ação um dia antes aqui. Estou no dia 13, a ação é para iniciar dia 14, mas ele já me pede aqui para fazer o agendamento, porque eu deixei aqui essa condição. Vamos colocar agora aqui em cima a data do dia 15. O que acontece? Como a minha atividade era para ser finalizada no dia 14, ele já me deu a condição aqui de vencida. Então vou ter que verificar o porquê que eu não fiz, ou se simplesmente eu deixei de fazer aqui o lançamento. Digamos que foi apenas um esquecimento aí de fechamento da planilha. Então eu vou vir aqui, vídeo gravado. Então deu como fechado. Digamos que realmente eu não tinha feito, eu vim aqui e gravei o vídeo no dia 15. Ele deu aqui com atraso, em função do fato de eu ter programado para o dia 14, mas realizei apenas no dia 15. Então você vê que criar essa condição aqui automatizada na situação facilita aí facilita o planejamento e também
o acompanhamento das ações planejadas. Então eu deixei aqui em destaque a função que se encontra dentro aqui da célula de status e, de acordo com a sua necessidade, você então fazer essa abordagem. Lembrando que aqui depende do tamanho da sua planilha, a situação que você criou em termos de colocação das colunas, você vai apenas mudar aqui a localização da célula, mas a função em si seria essa. Toda função no Excel começa com um sinal de igual, e no caso da função C, então seria igual, C, abre parênteses, você vai então, dentro do parênteses, colocar as situações para verdadeiro ou falso. Então no caso aqui eu estou perguntando, se o J7, que seria a minha data de fechamento, for igual a zero, ele vai verificar se o HS3, o HS3 no caso é onde eu estou constando a minha data atual, então eu deixo travada, né, porque como eu vou arrastar depois da minha planilha para baixo, no caso aqui eu vou criar mais uma ação, copiar, inserir, células copiadas, deixando a H3 travada, ela vai dar sempre referenciando aquela célula lá em cima. Então isso é importante, fazer o travamento da célula usando o cifrão, no caso aqui, cifrão H, cifrão 3. Então se a minha H3, se a minha data atual, ela for maior que minha data de fechamento, então ela vai colocar vencida, que é o que está ocorrendo aqui, né? Só que no meu exemplo, com a data atual foi o dia 15 e o meu fechamento foi o dia 14, então ele está me dando um status como vencida. Primeiro, ele verificou aqui. Se for diferente de zero, o que ela vai fazer? Ele vai verificar se o fechamento J7 for maior do que a data planejada, então ele vai colocar com atraso. Foi o que a gente fez aqui, né? Se botar aqui dia 15 do 8. Ele colocou que lá foi executado, mas com atraso. Então depois você tem aí uma estatística de como estava a conclusão das suas ações. Então muito bem, então essa foi a primeira condição. Continuando aqui então, se o J7, que seria a minha data de fechamento, for igual a zero, nesse caso o H7, que seria a minha data de início, for menor ou igual à data de hoje, no caso, então ele vai dar como processo iniciar. Vou colocar aqui lá de baixo, tem uma data diferente. Vou botar aqui 12 do 8 de 2023 e a conclusão 17 do 8. Então ele sugeriu aqui o início da ação. Ok? Agora, se caso, aí continuando, né? Então, se ainda não for essa situação, ele vai para a próxima situação. A outra situação, ele vai verificar então, novamente, se a data atual for maior ou igual a H7 menos L7, isso aqui, nesse caso, né, você vai agendar aquela ação. Vou colocar aqui uma data aqui de 2 dias antes. E vamos colocar aqui dia 17. Então ele colocou agendar, ou seja, né, não está ainda para iniciar, ele vai iniciar só no dia 17, hoje eu estou no dia 15, mas como eu coloquei para me lembrar 2 dias antes para fazer um agendamento, às vezes é uma reunião que você vai fazer naquele dia e você precisa relembrar as pessoas, precisa mandar um e-mail para, dependendo do caso, fazer esse agendamento. No mais, então, ele vai continuar fazendo aí a função relacionada ao fechamento da ação. Então você vê que fica bem versátil aí a nossa função. Então, pessoal, está apresentada essa importante ferramenta que é bastante utilizada dentro do sistema de gestão de qualidade. Lógico que existem hoje, com o avanço da tecnologia, softwares especializados em gestão de qualidade, gestão estratégica, que abordam esse tema já dentro do próprio programa. Mas apresentamos também essa condição de executar isso no Excel, para que você não precise necessariamente ter um poderoso software de gestão para fazer esse tipo de aplicação dessa ferramenta, que vai ajudar bastante aí, seja para o seu negócio, seja para o seu dia a dia no trabalho, e até, né, para as suas atividades domésticas aí, fazer os planejamentos, as ações e também buscar um ajudamento e um controle melhor aqui das suas atividades. Chegando então no final do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.